Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia no nosso propósito, 365 dias na palavra. Você está aqui perante a palavra de Deus. Aqui lemos todos os dias a Bíblia Sagrada. Durante o ano teremos lido toda a Bíblia. Então já convido você que chegou aqui nesse canal agora a se inscrever e se aproximar mais de Deus. Se você é cristão, o alimento diário, sem dúvida, é a palavra de Deus. Amém? Então venha fazer parte, clique aqui acima, se inscreva no canal e comece a sua leitura a partir do dia 1 e deixe Deus falar o seu coração. Amém? Antes de iniciarmos a leitura no dia de hoje, vamos orar ao Senhor, como de costume. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, maravilhoso és Tu, grandioso és Tu, meu Deus. Para este momento, na leitura da Tua Palavra. Continua falando aos nossos corações, abre nossa mente, nosso entendimento, abre, Deus, o nosso coração para que nós venhamos receber a Tua Palavra, que nós venhamos cada vez mais edificar a nossa fé na Tua presença, de acordo com aquilo que são as Tuas leis, Teus mandamentos, Teus desígnios para as nossas vidas. Assim oramos, Te agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 11, dando continuidade na nossa leitura. Hoje, 51º dia, 51 dias que já estamos aqui firmes e fortes na presença de Deus. Amém? Levítico 11 começa da seguinte forma: O Senhor Deus deu a Moisés e Arão as seguintes leis para os israelitas. Vocês poderão comer a carne de qualquer animal que tem casco dividido e que rumina, mas não poderão comer camelos, coelhos selvagens ou lebres, pois esses animais ruminam, mas não têm casco dividido. Para vocês, esses animais são impuros. É proibido comer carne de porco. Para vocês, o porco é impuro, pois tem casco dividido, mas não rumina. Não comam nenhum desses animais, nem mesmo toquem neles quando estiverem mortos, pois eles são impuros. Vocês poderão comer qualquer peixe que tenha barbatanas e escamas, mas não poderão comer os animais que vivem na água e que não têm barbatanas nem escamas. Esses animais são impuros para vocês. Não comam nenhum deles e, mesmo quando eles estiverem mortos, não toquem neles. Qualquer animal que vive na água e que não tem barbatanas nem escamas é impuro. Também são impuras as seguintes aves: águias, urubus, águias marinhas, açores, falcões, corvos, avestruzes, corujas, gaivotas, gaviões, mochos, corvos marinhos, ibis, gralhas, pelicanos, abutres, cegonhas, garças e polpas, e também morcegos. É impuro todo inseto que anda e que voa, mas vocês poderão comer os insetos que têm pernas e que saltam. Poderão comer toda espécie de gafanhotos e grilos, mas todos os outros insetos que andam e que voam são impuros. Ficará impuro até o pôr do sol quem tocar nos seguintes animais depois de mortos: todos os animais com cascos, mas que não têm o casco dividido e não ruminam, e todos os animais de 4 pés que andam sobre as plantas dos pés. Se alguém pegar o corpo de qualquer um deles, terá de lavar a roupa que estiver vestindo, e ficará impuro até o pôr do sol. Esses animais são impuros para vocês. Dos animais que se arrastam pelo chão, são impuros os seguintes: todas as espécies de lagartos, lagartixas, ratos, toupeiras e camaleões. Ficará impuro até o pôr do sol quem tocar nesses animais depois de mortos. E se o corpo de qualquer um desses animais cair em cima de alguma coisa, essa coisa ficará impura. Isso inclui qualquer objeto de madeira, tecido, couro ou saco, ou qualquer outra coisa. Para purificar esse objeto será preciso colocá-lo na água, mas ele ficará impuro até o pôr do sol. E se o corpo de um desses animais cair num pote de barro, tudo o que estiver dentro do pote se tornará impuro. Será preciso quebrar o pote. E se a água daquele pote cair em cima de qualquer comida, essa comida ficará impura. E qualquer líquido que estiver no pote ficará impuro também. Se o corpo de um desses animais cair sobre alguma coisa, ela ficará impura. Se for um forno ou um fogão de barro, então ele se tornará impuro e deverá ser quebrado. Se for uma fonte ou uma caixa de água, a água ali dentro continuará pura, mas quem tocar no corpo ficará impuro. Se o corpo de um desses animais cair em cima de sementes que vão ser plantadas, elas continuarão puras. Mas se as sementes estiverem de molho na água e o corpo cair na água, então elas se tornarão impuras.
Se um animal que se pode comer tiver morte natural, a pessoa que tocar no corpo ficará impura até o pôr do sol. E se alguém comer a carne desse animal, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e ficará impuro até o pôr do sol. E se alguém carregar o corpo do animal, precisará lavar a roupa e ficar impuro até o pôr do sol. É proibido comer qualquer animal que se arrasta pelo chão. Esses animais são impuros. É proibido comer qualquer um deles, tanto aqueles que se arrastam como aqueles que andam com 4 patas ou mais. Não fiquem impuros e nojentos por comerem qualquer um desses animais. Eu sou o Senhor. Dediquem-se a mim, o Deus de vocês, e sejam completamente fiéis a mim, pois eu sou santo. Não fiquem impuros por causa de qualquer animal que se arrasta pelo chão. Eu sou o Senhor que os trouxe do Egito a fim de ser o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, pois eu sou santo. São essas as leis a respeito dos animais e das aves, de todos os animais que vivem na água e de todos os animais que se arrastam pelo chão. Elas mostram a diferença entre o que é puro e o que é impuro, entre os animais que podem ser comidos e os que não podem ser comidos. Glória a Deus. Dando continuidade, Levítico capítulo 12. Levítico 12, purificação da mulher depois do parto. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel. Quando a mulher der à luz, ficará impura 7 dias, como acontece durante a menstruação. No 8º dia, o menino será circuncidado. Depois disso, por causa da perda de sangue, ela ficará impura por mais 33 dias. Durante esse tempo, ela não poderá tocar em nada sagrado, nem poderá ir até a tenda sagrada. Se der à luz a uma filha, a mulher ficará impura 14 dias, como acontece durante a menstruação. Depois disso, por causa da perda de sangue, ela ficará impura por mais 66 dias. Depois desse tempo de purificação, seja no caso de um filho ou de uma filha, a mulher irá até a entrada da tenda sagrada e entregará ao sacerdote um carneirinho de 1 ano como oferta, que é completamente queimada, e um pombinho ou uma rolinha como oferta para tirar pecados. O sacerdote apresentará a oferta ao Senhor a fim de conseguir o perdão dos pecados da mulher, e assim ela ficará pura. Esta é a lei a respeito da mulher que dá à luz. Se não tiver recursos para oferecer um carneirinho, a mulher levará ao sacerdote 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Uma das aves será a oferta que é completamente queimada e a outra será a oferta para tirar pecados. Por meio dessas ofertas, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados da mulher e ela ficará pura. Glória a Deus! Levítico 11, 12 concluído. Vamos agora para o livro de Marcos, capítulo 7. Abra aí a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 7, para concluirmos a leitura no dia de hoje. Amém? Marcos, capítulo 7, Jesus e a tradição dos judeus. Todos encontraram, amém? Começa da seguinte forma: alguns fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com mãos impuras, quer dizer, não tinham lavado as mãos como os fariseus mandavam o povo fazer. Os judeus, e especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado, e antes de comer, lavam tudo que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos, jarros, vasilhas de metal e camas. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que que os seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu: hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. E continuou: vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. E Jesus terminou dizendo: vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Pois Moisés ordenou: respeite o seu pai e a sua mãe. E disse também que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz: eu dediquei isto a Deus, então ele não precisará ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos. E vocês fazem muitas outras coisas como esta. Jesus fala sobre a impureza. Jesus chamou outra vez a multidão e disse: escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Tudo o que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro dela, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura.
Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer essa comparação. Então ele disse: vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago, e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos. Ele continuou: o que sai da pessoa é o que a faz ficar impura, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. A mulher estrangeira. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro. Ele entrou numa casa e não queria que soubessem que estava ali, mas não pôde se esconder. Certa mulher que tinha uma filha que estava dominada por um espírito mau ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Era estrangeira, de nacionalidade sírio-fenícia, e pediu que Jesus expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixe que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Mas, Senhor, respondeu a mulher, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas de pão que as crianças deixam cair. Jesus disse: por causa dessa resposta você pode voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha. Glória a Deus. Quando a mulher voltou para casa, encontrou a criança deitada na cama. De fato, o demônio já tinha saído dela. Jesus e o surdo-mudo. Jesus saiu da região que fica perto da cidade de Tiro, passou por Sidom e pela região das 10 cidades e chegou ao lago da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar e pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu e colocou um pouco de saliva na língua do homem. Depois olhou para o céu, deu um suspiro fundo e disse ao homem: Éfata. Isto quer dizer, abra-se. E naquele momento os ouvidos do homem se abriram, a sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus ordenou a todos que não contassem para ninguém o que tinha acontecido. Porém, quanto mais ele ordenava, mais eles falavam do que havia acontecido. E todas as pessoas que o ouviam ficavam muito admiradas e diziam: tudo o que ele faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Glória a Deus. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Pai maravilhoso que faz o impossível. Aquilo que o ser humano acha que não é mais possível, ele vem e entra na causa. Amém? Então creia no Senhor, vamos crer sempre que o nosso Deus, ele pode tudo. Amém? O nosso Deus sempre será maior do que qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer circunstância. Amém? Se você crê, digite amém aqui abaixo. Vamos orar ao Senhor agradecendo pela leitura no dia de hoje. Senhor meu Deus, eterno Pai, que leitura maravilhosa, Senhor, mais uma vez aqui juntos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por ter falado aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por nos ensinar, por nos lembrar mais uma vez, ó Pai, que só o Senhor é Deus, que não há nada impossível para Ti, que todos os nossos problemas podemos descansar no Senhor, porque o Senhor é fiel, justo, maravilhoso, poderoso, Senhor dos senhores, médico dos médicos, e não há nada para Ti que seja impossível. Ó Pai, a Tua palavra fala que se o Senhor tem cuidado até com os passarinhos, ó Deus, quem dirá conosco que somos filhos? Então Te adoramos, Te louvamos e Te exaltamos. A Ti damos toda a honra e toda a glória, porque só o Senhor é Deus. És maravilhoso, ó Pai. Obrigado. Continua falando aos nossos corações a cada dia, Pai. Durante todo esse propósito, esteja sempre conosco, Espírito Santo, guiando nossa leitura, abrindo nossos corações e as nossas mentes para o entendimento da Tua palavra. Assim oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Mais uma leitura concluída com sucesso para a honra e glória do Senhor. Deixe seu like, se inscreva no canal, venha fazer parte desse propósito do Senhor. Amém. Que vai ser muito edificante para a sua caminhada cristã, com certeza. A palavra do Senhor, ela entra na nossa alma e nos transforma por completo. Amém. Deus abençoe sua vida. Fique com Deus e amanhã estaremos juntos aqui novamente, se Deus quiser. Amém. Até o próximo vídeo. Fiquem na paz.